turma desse egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Doutora Camila, tem alguma comunicação? Não, presidente. Obrigada. Submeto aos ilustres pares a apreciação da ata da sessão anterior. Sem objeção, está aprovada. Então, agora eu daria a palavra à secretária para comunicar aos senhores advogados e partes presentes a respeito dos processos que serão sobrestados ou retirados de pauta. Sala de sessão, relator, desembargador Milton, 42 a pauta, processo 12.463/69. Na sala de sessão, o juiz convocado Danilo, número 33, processo 11.347/86/2018. E esses dois serão retirados. E será adiado para a semana que vem os embargos 12.007 e 69, relator, juiz convocado Danilo. São esses, doutor. Então, agora faremos o pregão dos processos que se encontram inscritos para sustentação oral à distância, nos processos eletrônicos. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila, número 3, AP 1354/48/2014. Processo de Uberlândia. Está inscrita a doutora Vanessa Rebelo, está presente no Foro de Uberlândia pelos reclamados recorridos. 3, AP 1354. Convoco a doutora Camila. Só um instantinho, presidente. Em primeiro lugar, acuso o recebimento de memoriais por parte do Bradesco e outros. Conheço os agravos de petição interpostos pelas partes, rejeitando a impugnação de não conhecimento do recurso da autora por ausência de delimitação da matéria e valores. No mérito propriamente dito, nego provimento ao apelo apresentado por Algar Tecnologia, dou provimento parcial. Espera só um instantinho, presidente. Só um instantinho. Espera aí. Que esse voto foi retirado de pauta. No mérito propriamente dito, nego o provimento ao apelo apresentado por Algar, dou o provimento parcial ao agravo de petição apresentado pelo exequente para determinar que, na correção dos créditos trabalhistas, aplicar-se a ATR até 24/3/2015 e, a partir de 25/3/2015, o IPCAE. E dou o provimento parcial ao apelo do Bradesco e outros para afastar a retificação dos cálculos, considerando a 2011-2012 e a Convenção Coletiva da PLR de 2014. Custas pelos agravantes executados no importe de R$ 44,26. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Em nome do presidente da sessão, cumprimento os demais, todos os presentes. No presente caso, eu gostaria de pedir para que os demais votantes acompanhem o voto da relatora no que tange ao provimento parcial do agravo de petição do Banco Bradesco, quanto a não retificar os cálculos para incluir as verbas da convenção coletiva, já que não juntadas na petição inicial, nem na impugnação. Na audiência de instrução, o próprio reclamante alegou que não teria outras provas a produzir, então precluiu aí a prova documental, restando claro, portanto, que não cabe, então, a juntada de documentos de forma extemporânea e nem a inclusão de verbas que não estejam presentes nos documentos juntados aos autos, na fase de conhecimento. Quanto ao provimento parcial do exequente de aplicação do IPCA, nós estamos cientes da súmula regional 73, mas pedimos apenas para que seja considerado o ofício enviado pelo ministro João Batista do TST, do Conselho Nacional de Justiça, a todos os TRTs regionais, para aplicação da ATR como índice de correção. O ofício que foi enviado deixa claro que a ATR continua sendo índice até que a tabela do CSJT seja atualizada, e como não houve atualização da tabela, ela continua utilizando a ATR como índice de correção, pedimos para que seja então aplicada a ATR. E caso não seja esse entendimento, então que haja também uma modulação máxima até 11/11/2017.
Nada mais, obrigada. Doutora Camila? Matéria pacificada aqui na turma, aplicação da TR e do PCAE, mantenho meu voto, presidente. Doutor Danilo? De acordo. Eu também sou de acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Seguinte. Na sala de sessão, relator, desembargador Milton, número 41, RO 12.074, 66/2017. Doutora Vanessa Rebelo está presente pelos reclamados recorridos. 41, RO 12.074. Conheço o recurso ordinário do reclamante no mérito nego de provimento. Doutora, tem interesse em sustentar? Doutora Eu vou Vanessa? aguardar eventual voto divergente, pedindo para constar meu nome na ata de julgamento. A divergência? Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Ok, muito obrigado. Bom trabalho a todos. Seguinte. Sala de sessão, adiados. Processo número 2, RO 11.742, 19/2016. Está presente doutor Marcos Batista de Oliveira pela reclamada recorrente. 2, RO 11.742, 19. De quem que é? Doutor Danilo, que é o relator. 11.742. Como vota, doutor Danilo? Presidente, o voto é extenso. Deixa eu chegar na conclusão. Com esses recursos, no mérito, nego provimento aos apelos do autor e da testemunha e provejo parcialmente o das reclamadas, para excluir a responsabilidade subsidiária atribuída à segunda ré, julgando a reclamação improcedente em relação a ela e definir que as horas extras serão apuradas a partir da 8ª diária ou 44ª semanal, critério mais favorável e de forma não cumulativa nos termos do corpo do voto. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Marcos Castro Batista de Oliveira. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, eu aguardaria eventual voto divergente. A divergência? Da minha parte, não, senhor presidente. Da minha também não, então proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde a todos, um bom trabalho. Obrigado. E, senhor presidente, senhora secretária, muito obrigado senhor relator, muito obrigado pela deferência do adiamento do presente julgamento da sessão passada para esta data. Estamos aqui para bem servir. Muito obrigado. Boa tarde. Outro processo adiado, na mesma sala, relator, desembargador, juiz convocado, Danilo. Processo 10.586. 10.5, RO, sumaríssimo, 10.586-68-2019. Sessão anterior, relator pediu vista após sustentação oral. Então, concedo a palavra ao eminente juiz convocado, doutor Danilo. Senhor presidente, eu estou alterando o voto, então eu, no mérito, dou provimento para homologar o acordo extrajudicial firmado e afastar a condenação em litigância de má-fé. É a proposta, senhor presidente. Senhor presidente, me desculpe, eu não ouvi o nome das partes. É aquele caso? É aquele caso. Ah, tá. Doutor Danilo. Depois Danilo. O senhor e eu. Sou eu. Depois doutora Emília. Agora quem pede vista sou eu. Então fica retirado de pauta. É retirado ou adiado? Retirado. Retirado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Seguinte. Retornando à sala de sessão, relatora, desembargadora Camila. Processo número 20, sumaríssimo 10.253, 24/2019. Está presente o doutor Cláudio Nogueira, pelo reclamante recorrente. Número 20, sumaríssimo 10.253. Como vota a doutora Camila? Em primeiro lugar, acuso o recebimento de memorial por parte do reclamante. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. Nego-lhes provimento, mantendo a sentença de detal por seus próprios e jurídicos fundamentos, ressaltando-se que a condenação em dano moral está de acordo com o entendimento expresso na jurisprudência sedimentada por meio da orientação jurisprudencial 22 das turmas desse egrégio tribunal. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira. Eu poderia aguardar eventual divergência, excelência? A divergência? De acordo, senhor presidente. Eu também estou de acordo, proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde.
Seguinte. Número 4, AP 1366-78-2013. Inscrita a doutora Andréia Silva, ausente. A divergência? De acordo. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. 24, RO 10.433-76-2019. Há 2 advogados presentes, doutora Amanda Neri, pelo reclamado recorrente, e doutor Breno Costa, pela reclamada recorrente. 24, RO 10.433. Com voto a doutora Camila. Em primeiro lugar, acuso o recebimento de memoriais por parte de Jamef Transportes. Minha proposta de voto. Conheço os recursos ordinários interpostos. Preliminarmente, rejeita as arguições de negativa de prestação jurisdicional e inépcia da petição inicial. No mérito, dou provimento para 1. Excluir da condenação o pagamento de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios pela segunda reclamada. 2. Excluir a responsabilidade subsidiária das recorrentes, inclusive em relação aos honorários advocatícios, absolvendo-as de todo o postulado. Prejudicado o exame das demais matérias. Mantidos os valores arbitrados da condenação e as custas por compatíveis, a cargo exclusivamente da primeira reclamada. Faculta-se às recorrentes requerer a devolução das custas quitadas junto ao órgão próprio de arrecadação e levantamento do depósito recursal após o trânsito em julgado desta decisão. Concedo inicialmente a palavra à eminente advogada doutora Amanda Aparecida de Souza Neri. Boa tarde a todos. Eu vou aguardar caso tenha alguma divergência. Concedo agora a palavra ao eminente advogado doutor Breno Pequeno Andrade Costa. Presidente, eu vou aguardar também eventual voto divergente. A divergência? De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Seguinte. 44, RO 12.224, 63-2017. Inscrita a doutora Bruna Monteiro, ausente. A divergência? De acordo. Eu também estou de acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 28, RO 10.667, 13-2018. Presente, doutor Antônio Bianchi, pelo reclamado recorrente. 28, RO 10.667. Com voto a doutora Camila. Em primeiro lugar, acuso o recebimento de memorial por parte de Wagner Nunes de Jesus. E é um prazer rever o doutor Bianchi aqui. Obrigado. Que advogou com a gente lá em Santa Rita e Pouso Alegre por apenas 22 anos. Quer dizer, ele continua, eu aqui vim para Belo Horizonte. Né? Embora a decisão não seja tão favorável ao cliente dele. Eu não sei se ele vai achar que é uma alegria tão grande me rever, não. Conheço os recursos ordinários interpostos. Preliminarmente, rejeita a arguição de sobrestamento do feito, deduzida pela ré. Prejudicialmente, rejeita a prescrição total quanto à pretensão a diferenças de comissões arguida pela reclamada. No mérito, propriamente dito, dou provimento parcial ao apelo da reclamada para limitar a condenação ao pagamento de diferenças mensais de comissões sobre a venda, considerando o período contratual não prescrito de 5/9/2013 a 6/3/2018. A R$ 1.000 mensais, mantidos os demais termos da sentença no aspecto. Eu acho que estou lendo errado o processo. Então... Não é esse. Que bom, Sorry. doutora. Desculpa. Epa, não tinha nada a ver. Estava vendo que estava totalmente diferente. Desculpa, senhores. Foi emoção de rever o doutor Bianchi. Obrigado. Conheço, desculpa. Então, agora, efetivamente... Começando de novo e para valer. O 10.667, né? Isso. Conheço os recursos ordinários interpostos por Edilene da Silva e Seipo. No mérito, nego o provimento ao apelo dos reclamados e dou o provimento parcial ao recurso da reclamante para determinar que, nas verbas deferidas, seja observado o salário mensal de R$ 3.500 e deferir o pagamento de dobra das férias dos períodos aquisitivos de 2013, 2014, 2014-2015, 2015-2016, com o acréscimo de 1/3. Majora o valor das custas processuais para R$ 800, tendo em vista o valor hora arbitrado da condenação de R$ 40.000. Agora, está correto? Essa é a proposta de voto, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Antônio Aparecido Bianchi. Senhor presidente, nobre turma, eminente relatora, na realidade, nós insistimos no sentido de que houve uma solução de continuidade com relação às anotações da carteira de trabalho. E a reclamante
de bom som e na escrita do pedido, declarou que recebeu seguro-desemprego, verbas rescisórias. A documentação anexada à defesa traz, a partir de fevereiro de 2014, o seu estudo em período integral. Ou seja, ela não tinha como trabalhar na condição de empregada. Ela fazia o curso de odontologia das 8 às 18 horas. De forma que o alegado trabalho, ele, de fato, não existiu. E mais, no calor da apuração da prova pericial, se Vossas Excelências puderem observar o laudo pericial, no item 4, descrição das atividades, ela relata ao expert que, dentre as operações anteriores, como auxiliar de dentista, para fins de aprendizagem após janeiro de 2016, ou seja, ela não era empregada. E mais, nós temos o documento sob ID 8519E3A, onde ela faz um agradecimento ao cirurgião dentista, dizendo: agradeço primeiramente a Deus e ao meu amigo e mestre, doutor Alexandre de Oliveira, de todo o meu coração. Então, ao mestre, então ela via nele e estava naquele consultório na condição de aprendizado, complementando seus estudos. Enfim, a partir de janeiro de 2018, ela passou a ter o próprio consultório cedido pelo profissional. Superada essa questão aí do vínculo, que nós insistimos na solução de continuidade, nós temos a questão também da insalubridade. O expert, em seu laudo, ele afirma que conclui pela insalubridade de grau médio ao argumento de que uso de equipamentos e instrumentos não previamente esterilizados. Esse foi o motivo de concluir pela insalubridade de grau médio, independentemente dessa questão de negarmos o vínculo. E se observarmos nesse mesmo laudo pericial o quesito sobre letra J, ao responder esse quesito, o perito diz o seguinte: os instrumentos utilizados pelo dentista são esterilizados em autoclave? Sim. Então, eles são previamente esterilizados, o que afasta essa condição de insalubridade. E mais, ao pedido contraposto, voltamos à questão da amizade, da não relação de emprego. A amizade era tão forte entre as partes que o profissional do consultório e sua esposa eram fiadores. Eles patrocinaram o curso dessa moça, que, de repente, o surpreende, após ter o seu consultório montado, com uma reclamatória trabalhista. Enfim, eu faço esse apelo com relação ao vínculo, por acreditar na sua inexistência, e espero ter gerado a dúvida. Muito obrigado. Doutora Camila. A testemunha regimentada pelos próprios reclamados, a primeira testemunha, Jandir Antenor de Carvalho Leite, informou que é paciente do reclamado há 6, 7 anos na clínica de Pouso Alegre, que sempre via a reclamante no consultório do reclamado, que ela estava sempre ajudando o reclamado e este ensinando ao reclamante. Na realidade, os réus não trouxeram elementos suficientes para se chegar à conclusão de que a autora trabalhou como estagiária a partir de 5/2 de 2014. Então, por isso que eu estou mantendo a decisão de primeira instância. Em relação à insalubridade, o perito apurou que não houve comprovação de entrega dos EPIs, mediante ficha de EPIs ou equivalente. O contato com equipamentos não esterilizados pela reclamada após o uso pelos pacientes, para que ela os esterilizasse, submetia a reclamante a risco de cortes ou perfuração com esses objetos quando contaminados com secreções. Por isso, também estou mantendo a sentença nesse aspecto. Em relação ao pedido contraposto, os réus registram sua resignação, mas não fazem qualquer requerimento de forma específica,
sendo certo que não há como se conhecer do pedido contraposto pela inadequação da via eleita. Então, por isso, mantenho minha proposta de voto, presidente. Doutor Danilo. Inteiramente de acordo, senhor presidente. Eu vou pedir vista nesse processo também e retirar de pauta. Obrigado. Boa tarde. Uma boa tarde. Até logo, doutora. Boa tarde. Seguinte. 26, RO 10.457, 43/2018. Está presente Dr. Elbert Almeida, pelo reclamante recorrente. 26, RO 10.457. Como vota a doutora Camila? Agora sim, aquele que eu estava lendo anteriormente. Registro o recebimento de memoriais por parte do reclamante. Conheço os recursos ordinários interpostos. Rejeito a arguição de sobrestamento do feito, deduzido pela ré. É SPAL, né? Tá certo essa? Exato. Prejudicialmente, rejeito a prescrição total quanto à pretensão à diferença de comissões arguída pela reclamada. No mérito, dou o provimento parcial ao apelo da reclamada para limitar a condenação ao pagamento de diferenças mensais de comissões sobre vendas, considerado todo o período contratual não prescrito, de 5/9/2013 a 6/3/2018, a R$ 1.000 mensais, mantidos os demais termos da sentença no aspecto. Assim como dou provimento também ao recurso da reclamante para determinar a observância do disposto no artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT, no tocante à sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas por compatíveis. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Elbert Leopoldino de Almeida. Eu cumprimento Vossas Excelências, desejo a todos uma boa tarde. E eu gostaria de saber, inicialmente, se existe voto divergente. Há voto divergente? Estou de acordo. Eu também estou de acordo e proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Ok, obrigado. Boa tarde. Seguinte. Número 37, AP 11.374, 50/2015. Está presente Dr. Leonardo Valadares, pela reclamada agravante. 37, AP 11.374, 50. Esse processo. Já houve sustentação, né? Então, eu retirei o processo para ter vista e acompanho a relatora. Como vota doutor Danilo? De acordo, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigado, excelência. Seguinte. Sala de sessão. Relator, desembargador Milton, número 46, AP 182.800-18, 2005. A 2 advogados presentes, Dr. Leonardo da Silva, pelo reclamante agravante, e doutora Ana Luísa Teixeira, pela reclamada agravante. 46, AP 182.800. Conheço os agravos de petição interpostos pelas partes. No mérito, dou provimento parcial ao apelo do exequente para determinar a retificação dos cálculos para que se observe a aplicação da TR para a correção dos débitos trabalhistas até 24 de março de 2015. E após deverá ser observado o IPCA-E. Também dou provimento ao agravo da executada para determinar a retificação dos cálculos para que seja observado o salário mensal de R$ 1.124,20 para apuração da pensão mensal vitalícia. E concedo inicialmente a palavra ao eminente advogado doutor Leonardo Fazito Rezende Pereira da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, relator, excelentíssimos senhores julgadores, excelentíssimos membros do Ministério Público do Trabalho, serventuários, colegas, boa tarde. Excelência, tendo em vista a proposta de voto, eu vou me ater, então, à parte em que o exequente não se sente contemplado, inclusive porque já é o entendimento da turma a questão da utilização do índice do IPCA-E conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal. Com relação
a tese esposada pelo exequente no grosso do seu agravo de petição, que foi a limitação da incapacidade do exequente até a data de 14 de outubro de 2014, entende o exequente, e reiteramos aqui da tribuna o seu entendimento, que em 30 de janeiro de 2018, as folhas 189 do PDF crescente de 9FFC 086, houve uma decisão, então, do dia 30 de janeiro de 2018, em que o juízo de piso atestou ou julgou a incapacidade como total e permanente. Lembrando que houve uma decisão em sede de recurso de revista determinando esse pensionamento mensal como reparação pelos danos materiais. Não? Contra essa decisão não foi interposto qualquer recurso. Então, o entendimento do exequente é que existe a intangibilidade da coisa julgada com relação a essa decisão, não é mesmo? Porque foi feito um pedido de reconsideração, salvo engano, no mês de maio, a data correta eu vou ficar devendo, e, finalmente, um chamamento do feito à ordem, de folhas 239 e 242 do PDF, datado de 27 de junho de 2018, em que o próprio juízo ele volta atrás na decisão anterior e determina, sem arrimo nas provas dos autos, porque não existe nada nos autos que indique o fim da incapacidade total e permanente para o trabalho do exequente nessa data de 14/10/2014, revendo o posicionamento anterior, né, um posicionamento que o próprio juiz tinha tomado anteriormente sem que fosse objeto de recurso. Então, além da questão da intangibilidade da coisa julgada, entende o exequente que houve aí uma violação ao devido processo legal a partir do momento em que o juiz não pode voltar a rever as decisões dele. Com relação aos termos da perícia técnica que foi feita segundo, inclusive, a determinação do COLEN TST para apuração da extensão da incapacidade e da existência ou não da capacidade até o momento, entendemos também que existe nessa perícia elementos que fazem vislumbrar a incapacidade total e permanente, né? Tanto é assim que ele continua afastado pelo INSS. Existe uma doença posterior, a maurose, a cegueira, que, devido ao diabetes, que não tem relação, mas relação com a relação de emprego, né, com perdão aí da redundância, mas não existe nos autos a prova de que não existe mais a incapacidade total e permanente, né? E com relação ao agravo de petição interposto pela empresa reclamada, eu gostaria que fosse revisto o provimento parcial dado pelo eminente relator, no sentido de que, apesar de interessante a tese de que não houve na sentença a qual faz referência o acordo em recurso de revista com relação ao valor mensal da pensão vitalícia, aquele valor ele foi dado como sendo a última remuneração mensal percebida pelo reclamante em face do indeferimento da pensão vitalícia. Então, eu entendo, com a devida vênia ao ilustre relator, que o pensionamento dado na sentença de piso, que foi de 99 até 2000, com base na última remuneração, indica a necessidade de atualização da remuneração, senão não haveria sentido num pensionamento mensal em que o valor fosse congelado. Nesses termos, então, eu peço as adequações necessárias e agradeço pela atenção. Concedo agora a palavra à eminente advogada, doutora Ana Luísa de Magalhães Teixeira. Boa tarde a todos. Ilustre representante do Ministério Público, demais serventuários, colega, especial colega que me antecedeu. Excelência, desculpa, poderia repetir quanto ao provimento do exequente? Foi quanto ao índice somente? Foi isso? Sim. Somente ao índice. Pois bem, eu gostaria de chamar a atenção nesse processo. Fiz questão, inclusive, de, em cada gabinete, apresentar os memoriais, porque é uma situação que parece ser um
um pormenor, mas faz uma grande diferença nessa fase de execução. Esse processo é um processo de 2005, ele, por si só, ele já é um processo diferente, né? Não costuma ter essa demora. Ele foi até o TST, quando o TST decidiu pela reforma do julgado para dar pensão mensal para o autor. E assim decidiu dar-lhe provimento para condenar a reclamada a pagar pensão mensal ao reclamante, correspondente à proporção da perda da capacidade, conforme essa apurar em liquidação de sentença a partir da aposentadoria por invalidez, enquanto perdurar a incapacidade. Pois bem, na referida decisão, existem duas determinações do TST: o tempo e a proporção da perda. Não havendo como mensurar essa perda e esse tempo, já agora na fase de execução, a ilustre juíza, a doutora Eliane Magalhães, determinou uma perícia para que pudesse apurar qual que seria a proporção da perda, uma vez que o único laudo realizado, que inclusive embasou a decisão do TST, ele determina que a perda foi em grau médio, temporário e parcial. Então, restava a esta altura, sabemos exatamente qual foi a proporção dessa perda e por quanto tempo ela perdurou. Então, em um primeiro momento, como já é sustentado aqui pelo ilustre procurador do reclamante, a ilustre juíza de piso determinou o tempo, como 14/10/2014, uma vez que a doença que foi tida como relacionada ao trabalho aqui foi uma tendinite. Inclusive, até para leigos, nós sabemos que a tendinite ela tem cura, inclusive, ela nem demora por muito tempo, essa cura. Às vezes, até poucos meses, 6 meses, 1 ano. Mas não é o que vem ao caso, porque a esta altura, quando foi liquidar o processo, percebeu-se que houve uma aposentadoria do autor pela cegueira, sem qualquer relação com o processo, sem qualquer relação com a doença. Então, restou pendente de saber qual seria realmente essa proporção. A perda foi proporcional ao quê? Já que tinha um laudo de folhas 270, que foi feito na fase de conhecimento, que determinava que ela era em grau médio. Então, a doutora Eliane Magalhães determinou como quesito do juízo que fizesse a perícia na fase de execução. Contudo, o principal quesito não foi respondido. Sobre a alegação do perito de que não havia quesitos do juízo, o que passou despercebido por ele. Então, o que a executada sustenta aqui na tribuna é que a decisão, como está hoje, em pagamento da integralidade do valor, ainda que pela proposta de voto de 1.124, ela fere, inclusive, a decisão dos TST. Pois, se fosse para o pagamento ser integral, não haveria determinação do TST para ser correspondente à proporção. Seria pagar na sua integralidade. Então, se há o laudo nos autos em que embasou a decisão do TST, entende a executada que deve-se fazer uma perícia, que deve retornar os autos para uma perícia, para que responda os quesitos do juízo, que foi feito expressamente e não foi observado pelo perito. Então, reforça as razões expostas no agravo de petição e pede provimento. Trata-se de uma execução, portanto, já com título judicial definido. O Tribunal Superior do Trabalho concedeu uma pensão baseada numa perda de capacidade laborativa, temporária e parcial. Portanto, no momento de se instaurar a liquidação do processo em que foi feita a perícia, constatou-se que já não havia mais o motivo que ensejou a condenação e que o reclamante teria sido acometido por um quadro de amaurose, que é cegueira. Portanto, a cegueira é estranha à coisa julgada. Daí porque, baseado no laudo pericial, a juíza da execução estabeleceu como limite máximo do pensionamento essa data de 14 de outubro de 2014. Não há que se devolver processo à instância para responder quesito, porque isso não foi pré-questionado, nem é objeto de inconformismo da parte no seu agravo de petição. No tocante à questão do valor do pensionamento, o título executivo também é muito claro ao definir que a base do cálculo
é o salário mensal de R$ 1.124,20. Embora determinasse a atualização nos moldes legais, não autorizou expressamente que haja incidência de reajustes convencionais. Portanto, tudo que extrapola o título executivo não pode ser levado em consideração. Então, esse é o motivo pelo qual a execução deve se processar com base nesse valor, R$ 1.124,20. Com voto a doutora Emília? Com voto a doutora Camila? Acompanho integralmente Vossa Excelência. Então, assim se decide a unanimidade. Uma boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Seguinte. Número 12, RO 10.283-33-2019. Inscrito Dr. Felipe Augusto Ferreira. Ausente. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Sala de sessão, juiz convocado Danilo. Número 8 da pauta, RO 10.091-38-2019. Está presente doutora Cíntia Pereira, pelo reclamado recorrente. Número 8, RO 10.091-38-2019. Com voto a doutor Danilo. Senhor presidente, eu conheço os recursos interpostos pelas partes no mérito do parcial provimento ao da reclamante para conceder os benefícios da justiça gratuita e nego provimento ao da reclamada. E se mantido inalterado, por favor, é só retirar porque não há alteração de condenação. Para por aí. É a proposta, senhor presidente. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Cíntia Pereira. Inicialmente, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do senhor presidente, aos servidores aqui presentes e aos colegas também. A sustentação ela vai se ater à questão da insalubridade, né, que foi mantida aí pela proposta de voto data vênia do ilustre relator, no sentido de que houve constatação nos autos, que inclusive foi demonstrado na própria perícia, que a perícia ela foi, digamos, contraditória, no sentido de que o perito ele entendeu, ele concluiu que a substituição do protetor auricular deveria ocorrer no prazo, no lapso temporal de 30 dias, quando, na verdade, não há especificação técnica de 30 dias, mas sim de 6 meses, e considerando o período efetivamente trabalhado pela reclamante, considerando que ela teve vários afastamentos, em que pese também a sentença de primeiro grau condenar o pagamento do adicional de salubridade a partir de dezembro de 2016, houve, sim, o fornecimento regular de todos os EPIs para a reclamante, inclusive do protetor auricular, e aí eu destaco 2 depoimentos dela, tanto quando da realização da perícia técnica para apuração do labor insalubre ou não, que ela expressamente, isso consta no laudo, não foi impugnado pela reclamante, que ela tinha liberdade de pedir a substituição de EPI se entendesse que era necessário, e no próprio laudo também médico, apesar de não ser objeto daquela perícia, no próprio laudo médico, ela confessa, né, que os EPIs eram substituídos conforme desgastes através de solicitação ao técnico de segurança do trabalho. Ela, inclusive, fala que havia punições, isso é a fala da reclamante no laudo, ou durante a perícia médica, que havia punições para quem não usava o EPI. Ou seja, a empresa, apesar da verificação de, durante esse período que foi observado na perícia, terem sido entregues 6 protetores auriculares para a reclamante, isso não impediu que ela tivesse recebido outros protetores quando houvesse necessidade de substituição, mas, de qualquer forma, também não há indicação técnica de que o EPI tenha que ser substituído nesse lapso temporal de 30 dias. Em relação ao risco biológico, nós destacamos que foi colacionado, inclusive desde a contestação, algumas decisões aqui deste tribunal que comprovam ou que demonstram que não há o labor insalubre pelo agente biológico da forma como foi exposta tanto no laudo quanto também pela própria reclamante. Por quê? Nós colacionamos aqui, existe, nesse processo, foi comprovado, foi constatada a presença do CIF, que é o setor de inspeção. Essa inspeção é feita por esse setor antes de que o animal entre para o abate. Então, o animal, se ele é identificado com a doença, uma das doenças descritas pela reclamante,
ele não vai para o abate especificamente, esse animal é separado. E aí eu tomei a liberdade aqui só de citar 2 processos que já passaram, não por essa turma, mas pelo tribunal aqui da Terceira Região, em que houve a descaracterização do laudo pericial produzido nesses autos e o afastamento ou a exclusão da condenação adicional de insalubridade, porque houve efetivamente essa inspeção feita no animal antes de que ele fosse para abate. Então, isso garante com que o animal que chegue para ser abatido, ele não tem essa capacidade de transmitir eventual doença para os empregados ali. Outro pedido também que eu faço aqui da tribuna, reiterando o recurso ordinário, é no sentido de que, considerando que houve, que ficou reconhecido também no laudo que a reclamante não laborava em condição insalubre do agente sobre o agente frio, ela também perdeu, né, nesse caso, a perícia em relação a esse quesito. Então, eu reitero aqui o pedido dos honorários periciais, no sentido de que seja feita a condenação de forma parcial ao pagamento dos honorários periciais. E, sem mais, agradeço a atenção de todos. Doutor Danilo. Senhor presidente, aqui a perícia não foi afastada por essas alegações, não há comprovação de entrega de EPIs para neutralizar, e o perito também reconheceu que o contato com animais gerava insalubridade no grau médio. Então, com base na perícia, eu estou mantendo a condenação de primeira instância. É a minha proposta, senhor presidente. Eu também vou requerer vista e adiar o julgamento. Fica retirado de pauta, viu? Ok, muito obrigada. Agradeço a todos a atenção. Boa tarde. Seguinte. Inscrição feita na sala de sessão, processo da sala de sessão, juiz convocado Danilo, número 2, AP 554, 23/2014. Presente, doutora Bruna Luiza de Oliveira, pelo agravante. Número 2, AP 554, 23/2014. Como vota, doutor Danilo? 554, né? Sim. Conheço os agravos de petição, no mérito nego-lhes provimento. Custas pelo executado. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Bruna Luiza. Primeiramente, eu cumprimento a todos, na figura do ilustre presidente, aos demais aqui presentes, boa tarde. Essa questão ela é até muito simples, né? Foi lavrado um auto de penhora em 19 de março de 2019, num imóvel do agravante, que foi ex-sócio da construtora Cercel. Assim que foi feita essa penhora, foram opostos aí embargos de execução e, posteriormente, embargos de declaração. A sentença de embargos de declaração, ela determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da construtora Cercel e determinou ainda a suspensão da execução, bem como declarou nulos todos os atos processuais posteriores à decisão de folhas 28, que essa decisão, inclusive, ela foi proferida em 2016. O douto juízo de piso ele manteve a penhora do imóvel de folhas 317, sob fundamento de que não acarretaria prejuízos à parte, porque a execução estaria suspensa. Contudo, data máxima vênia, nós viemos aqui ousar a discordar desse posicionamento. Se nós verificarmos essas folhas, a folhas 28, a partir de qual foi declarada a nulidade, ela é de 2016, conforme já dito. O recebimento do auto de penhora foi em 2019. Portanto, além de declarar essa nulidade, não se pode admitir a subsistência da penhora, porque a declaração da nulidade ela foi para a instauração da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, o que pressupõe que o agravante sequer foi intimado para garantia da execução,
portanto, já que todos os atos foram declarados nulos. A gente observa que essa decisão, ela de fato viola todos os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, uma vez que não respeitou essa a cronologia processual. Não se pode admitir isso. O processo ele também não pode ter um caráter persecutório. Ninguém pode ser privado dos seus bens, conforme o artigo 5º, inciso 2, sem o devido processo legal. E a cronologia dos fatos aqui, a cronologia processual, ela não respeita essa limitação. Sem contar que a execução ela também deve ser menos gravosa para o devedor. O que não ocorre no processo, porque o apartamento penhorado ele foi avaliado no importe de cerca de 1.300.000. A execução ela é no valor de 330 e poucos mil. Ora, então existe aí uma execução super gravosa para o agravante, né? O valor da execução ele corresponde a cerca de 24,59% do valor do imóvel, o que não se pode admitir. Dessa forma, portanto, requer a revisão da decisão proferida pelo eminente relator para que seja excluída, descaracterizada a penhora, inclusive seja declarada nula a penhora subsistente nos autos. Só mais um ponto que eu gostaria de questionar aqui na tribuna, se todos os desembargadores receberam os memoriais. Só gostaria que ficasse registrado. Muito obrigada. Doutor Danilo. Senhor presidente, aqui a questão, como exposto da tribuna, é bem simples. Na verdade, o próprio agravo de petição ele já está sendo manejado com a finalidade de obstar esse prosseguimento. Já foi deferido o que foi requerido, ou seja, que era a instauração do incidente de consideração. Então, nós temos agora um agravo de petição para discutir se pode manter ou não manter a penhora. Quer dizer, não há prejuízo. Esse processo já poderia estar numa fase muito mais adiantada se não fosse esse ato da interposição do recurso. Então, eu mantenho minha proposta de voto, senhor presidente. Eu registro que recebi o memorial e é justamente o memorial que norteia o meu voto, porque nele o agravante informa que o imóvel não lhe pertence, mas a construtora MIP Edificações Limitada, e que ele é apenas o detentor da posse. Portanto, mais se justifica a manutenção da penhora. Como vota a doutora Emília? Acompanho integralmente. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. No processo, na mesma sala de sessão, o Ministério Público vai se pronunciar, vai sustentar no número 3 da pauta, AP 1141, 91/2012. Doutor Danilo. Vocês têm um monte já. 12.122. Universidade Federal de Juiz de Fora. Posso a conclusão, senhor presidente? Sim. Conheço do agravo de petição, no mérito, nego-lhe provimento. Arbitro aos executados, multa de 10% do valor da execução em favor dos exequentes. Custas pelos agravantes. Concedo a palavra ao eminente representante do Ministério Público do Trabalho, doutor Eduardo. Senhor presidente, egrégia turma, a proposta de voto atende aos interesses do Ministério Público, pede e espera justiça. Estou de acordo, doutor Emílio. Também estou de acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Agora, os processos de sustentação oral físico. Primeiro, número 1 da pauta, AP 1803, 2013, 013. Inscrito, doutor Tiago Musi, ausente. A divergência? Não havendo, proclamo o resultado da unanimidade. De acordo, senhor presidente. Isso eu participo no número 1. Eu não participo da Camila. Seguinte. Número 8, RO 1311, 2014, 036. Relator, juiz convocado Danilo. Revisor, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Número 8. Está presente doutora Daniela Botinha, pelo segundo recorrente. Como vota, doutor Danilo?
Eu conheço dos recursos, no mérito nego provimento ao do reclamante e dou parcial provimento aos dos reclamados para excluir da condenação a multa do artigo 477, mantendo o valor da condenação por ainda compatível. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Daniela Botinha. Boa tarde a todos. Tá. Excelência, o voto me atende quase que integralmente. Eu vou só aguardar a divergência. A divergência? Minha parte não, senhor Da minha presidente, também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Então, agora vamos à pauta normal dos processos eletrônicos, começando com os processos da doutora Emília. Eu estou integralmente de acordo com todos, senhor presidente. Eu também estou, eu não voto. Eu também estou de acordo. Então, proclamo o resultado, a unanimidade. Agora os da doutora Camila. Os eletrônicos, né? Eletrônicos. Eu estou também de acordo, senhor presidente. Eu tinha apenas uma divergência, mas já foi acolhida. Aquela questão de honorários que passa... Isso, Coisa que simples, passou despercebido. Agradeço muito o meu nobre revisor, que não deixa passar nada. Obrigado. Muito obrigado. Eu também estou de acordo e proclamo o resultado da unanimidade. E no 2 tem uma